e outros estão lá. Que o futuro venha trazendo mais bênçãos, que este ano nós possamos conquistar bênção do Senhor. O que está solteiro diz assim, que eu possa casar neste ano, e o que casou diz assim, que nesse ano eu possa vir meus filhos, né? O filho veio, depois diz assim, que eu possa ver meus filhos formados. Ou seja, nós estamos sempre em busca do futuro, e parece que nunca estamos saciados. Jesus, então, ele entra na vida humana para ensinar os humanos a viver de forma equilibrada diante do Senhor. Queridos, e aí Jesus coloca algo aqui muito filosófico e ao mesmo tempo intrigante. O que é que o Senhor está querendo dizer na ideia de criar uma destituir a família? Uma família que está bem alicerçada, uma família que está bem aquinhoada, uma família que está bem estabelecida, e ele vem e destabiliza isso. O que Jesus está querendo ensinar ao dizer: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, pois eu vim causar uma divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Você percebe que a palavra de Jesus é uma palavra difícil, dura. É um desafio isso. E na concepção dos leitores da Bíblia, talvez não vão entender a clareza desse texto, não vão compreender a dimensão da abrangência de Jesus, mas, em primeiro lugar, Jesus, ele quer desarticular, ele quer mexer, ele quer trazer ali uma reflexão e até mesmo um confronto dentro de casa. Ele quer mexer nas peças do tabuleiro, ele quer colocar pensamentos aflorados, ele quer desarticular conveniências, ele quer mexer com coisas já estabelecidas, arraigadas, aprofundadas, enraizadas, para que haja, de alguma forma, um despertar da dormência em que as pessoas vivem na sua vida cultural, social, enfim, no seu mundo existencial. E aí ele fala isso diante de uma classe de gente que está acostumada a viver no prazer religioso, aquela coisa do contentamento com o conforto. E então os fariseus é a principal classe desse jogo, que se coloca no poder, achando que a sua vida, sua razão e as suas atitudes já estão inteiramente de acordo com os princípios de Deus, porque nós seguimos a lei de Moisés. E na lei de Moisés, nós nos estabelecemos. Ela tem mais de 2000 anos. Então, quem é esse que agora vem falar de coisas novas, que vem trazer confronto e novos desafios para nós? Então Jesus está mexendo com coisa grande, desarticulando uma casta religiosa que estava arraigada há séculos, mas que, no entanto, não experienciava nada de Deus. O ritual tomou conta. Quando você cai no ritualismo, você passa a viver uma religião de farisaísmo. E aquilo não gera, não brota, não faz nascer
não há vivência espiritual, não há coisas espetaculares do céu, tudo continua na mesmice. Porque simplesmente criaram uma tradição. E essa tradição estava destituída de Deus. Jesus, então, ele tenta mexer nessa casa estabelecida. E ele diz, eu vim trazer espada, não foi paz, eu não vim passar a mão. Eu não vim aqui alisar o ego, eu não vim aqui para elogiar os religiosos. Eu vim aqui para mexer com eles, despertá-los, acordá-los, para que eles sintam-se necessitados e carentes de um retorno para Deus. O grande problema da religião, queridos, é que ela nos cega diante do poder e graça de Deus. Ficamos tão satisfeitos com a religião que aí nós passamos a criar nossos deuses, a gerar nossos ídolos, e eles vão se tornando tão queridos, tão amaziados conosco, que ficamos totalmente ignorantes a Deus, ao conhecimento e à revelação que Ele traz através de Jesus. E hoje nós temos um mundo que está amarrado nisso, na religiosidade, na caduquice da ignorância espiritual, e ele não consegue um vislumbre da graça. Então, amado, olhe para Jesus agora. Jesus está entrando numa sociedade travada, fechada. Uma sociedade que está alicerçada na religião judaica, onde a família está estabelecida. Para você ter uma ideia, dentro do judaísmo, a família é a base. A obediência da mulher ao marido, a submissão. O marido respeitar sua mulher, jamais traí-la. O filho obedecer e o filho aprender a lei judaica. Aos 13 anos, o moleque tinha que ter capacidade de recitar toda a lei de Moisés. Então não era brincadeira, era um fardo, como o próprio Senhor Jesus diz, pesado, que eles colocavam em cima do povo. E aí, amados, mexer com isso é criar problema. E Jesus começa a falar de coisas que para a classe judaica não eram bem-vindas. Eles estavam acomodados num berço esplêndido da religião pela permissividade do poder político romano. Então eles podiam viver na religião deles desde que não interferisse na política dos romanos e atendesse aos comandos dos reis e soberanos. E aí Jesus vem e diz, olha, vocês estão pensando o quê? Vocês vão ficar aí no berço esplêndido? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu não vim trazer paz à terra, meu Deus do céu. Mas Jesus disse outra vez, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Como é que é isso? Como é que Jesus está dizendo que não veio trazer paz à terra? Jesus está falando, amado, de um confronto espiritual que Ele quer causar em você. Jesus está falando, amado, de um saculejo espiritual, que Ele quer acordar você para uma realidade que você não conhece, que você está totalmente apático a isso. Tudo está bem legalzinho, tudo está bonitinho, está tudo em ordem, religiosamente correto, tudo bem. Eu estou ganhando meu dinheiro, minha família me obedece, eu estou bem na sociedade. O que mais o Senhor quer?
ele quer desarticular tudo isso. Por quê, amado? Porque a verdadeira paz não vem de tradições religiosas. A verdadeira paz não vem de status político. A verdadeira paz, ela não vem de condições sociais reabastecidas por ganhos elevados. A verdadeira paz não vem de conceitos humanamente criados. A verdadeira paz vem de um renascimento espiritual, onde Deus desarticula, cria dentro de nós uma guerra, uma interferência, onde nós vamos percebendo onde nós erramos, onde nós vacilamos e retornamos com uma vida nova e transformada para Deus. O homem que está satisfeito com a sua cervejinha, com a sua pinga, com a sua saidinha, ele simplesmente vai se olhar no espelho e dizer: rapaz, eu sou um cara feliz, eu sou um cara que tem paz, olha, eu tenho o que eu quero na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser pegar uma, duas ou três, eu consigo. Não é? Na hora que eu quero beber a minha bebida, eu bebo. Na hora que eu quero sair de casa, dar uma volta, eu faço isso. Então está tudo tranquilo, está tudo arranjado, está tudo maravilhoso. E agora vem Jesus querer mudar isso? Sim. O Senhor está dizendo aqui que Ele não veio trazer paz, é exatamente para desarticular aqueles que estão vivendo nessa paz, entre aspas. Ele quer mexer contigo para que você perceba que a realidade do erro, a realidade do pecado, ela existe. Ela existe e ela interfere diretamente na tua vida espiritual diante de Deus. E você será cobrado por isso. Por isso Ele quer te sacudir, Ele quer mexer contigo, para você acordar. Porque essa passividade, essa vida que você está levando, vai te conduzir à maior tormenta que você jamais experimentou no mundo espiritual. Então, é nesse sentido que ele está desarticulando as coisas. Eu não vim trazer paz. Ele está querendo dizer: eu não vim trazer pano quente sobre vocês. Eu não vim aqui simplesmente agradar o ego de vocês, a vontade de vocês, fazer o que vocês querem, simplesmente dizer: oh, que parabéns, você está na lei de Moisés, oh, que parabéns, você é protestante, você é católico, você é isso, é aquilo. Não, ele não veio para fazer esse tipo de coisa, ele veio para confrontar nossa fé, nossa crença, para mostrar claramente que nós estamos em falta com Deus, que nós estamos desarranjados de Deus. E quando ele diz: eu vim trazer foi espada. E aí onde o negócio encrespa mais ainda, e cresce as dissidências. Pois ele diz assim: ó, eu vou causar um problema na casa de vocês. Uma divisão. O homem contra seu pai. Por quê? Porque o despertamento espiritual acontece exatamente quando o Senhor Jesus mexe conosco, com o Espírito Santo. E aí lá na sua casa, imagine a cena: teu pai é altamente religioso, cabra casca grossa, que realmente manda no pedaço e segura ali tudo debaixo das suas asas. E aí você chega na sua casa e diz: olha, a partir de hoje eu sou de Jesus, eu sou servo de Jesus. Ele olha para você e diz: mas o que aconteceu contigo? Tome vergonha, rapaz, tu nasceu foi aqui, ó. Tu vai ficar aqui. Não, mas agora eu sou de Jesus, porque Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha história, a partir de hoje eu vou ser um novo homem. E aí começa aquele problema, né? A mãe que é católica, beata, religiosa, cria um drama. Meu filho, que negócio, o que aconteceu contigo? Enfim, a coisa vai se encrespando. Daí o pai, arrochando o cerco, diz assim: olha, se você não continuar do jeito que nós somos, do jeito que eu te ensinei, a partir de hoje você está fora dessa casa. E aí a coisa fica difícil, não é? Tivemos um probleminha aí com o ar.
Depois o irmão Gabriel deu uma olhada aí, ele está aí? Gabriel, depois você vê lá na casinha de... Então, amado, eu conheci um jovem, ele era descendente de japonês. A família dele era uma família de japonês, daquelas assim que seguia o budismo. E eu cheguei aí na casa dele, e lá o velho ficava praticamente o dia todo sentado numa poltrona assistindo filmes japoneses, na língua do japonês. E o filho dele havia se convertido, irmão. Então, quando aquele japonesinho se converteu, ele sofreu, porque quando ele chegou em casa, que ele disse que agora estava abraçando uma nova fé em Cristo Jesus. Amados, o que acontece é que o pai se levantou e disse: a partir de hoje, você não mora mais nessa casa. A partir de hoje, você não é considerado mais meu filho. Você tem toda a liberdade para ser o que você quiser, mas bem longe daqui. Olha a palavra de Jesus se cumprindo. Quando Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão entre o pai e o filho. É por causa da presença de Jesus que incomoda tanto aqueles que não servem a Ele. E aí aquele jovem, amado, ele foi acolhido por pessoas que não eram da sua família, de sangue, mas eram constituídas pelo sangue de Jesus. Ele foi morar na casa de irmãos da igreja. E ali os irmãos cuidaram dele. Dali ele foi enviado pela igreja para um seminário. E ele já estava no seminário, foi o tempo que eu encontrei com ele, viajei com ele e fui ao Paraná. Ele morava no Paraná. E eu fui estar um tempo com ele. Eu também era estudante. E nós estivemos juntos naquele período. Daí, depois que a gente se separou, ele continuou os estudos dele. Depois eu soube que ele foi ser missionário na África. Porque o que Jesus fez na vida dele, o pai, a família, a tradição, a religião, não conseguiu mais arrancar. E quando ele retorna à casa do pai, na vez que eu estava lá com ele, o pai já estava recebendo ele. Não, você pode vir, você pode entrar. Ele já poderia ler a Bíblia em casa, realizar o Natal na casa, mas isso foi depois de muito tempo, muito tempo. Então esse é o grande desafio da fé em Jesus. Esse é o grande desafio de Jesus para mim e para você. Nós estamos dispostos a sermos os verdadeiros discípulos de Jesus? Então se prepare para enfrentar as dificuldades. Prepare-se para os confrontos que o Senhor vai permitir acontecer na tua vida. Por isso que dentro da família é onde começa toda a mudança, toda a transformação. Mas alguém tem que pagar um preço. Alguém tem que estar de joelhos. Alguém tem que estar ali segurando as cordas pelo poder da oração e da graça de Deus. Nós sentimos Deus agindo poderosamente na vida de tantas pessoas, de tantas famílias que recebem a Jesus, que recebem o Senhor. Um certo pastor foi pregar o evangelho na Rússia, na época em que o comunismo dominava a Rússia. E ele teve a licença para pregar para o Exército Vermelho. E ele distribuiu Bíblias para aqueles soldados. Quando ele fez o apelo, muitos soldados vieram à frente confessando Jesus como Salvador. E alguns choravam, abraçando a Bíblia e dizendo: o que Stalin não conseguiu fazer na minha vida durante 40 anos, Jesus fez em um dia. Mudou a minha história. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amado, Jesus veio trazer
esses desafios dentro da tua casa para que depois houvesse ajustes. E esta é a segunda coisa que nós queremos falar nesta noite. Os ajustes de Jesus para a família. É quando ele entra e consegue modificar o coração da mãe, o coração do pai, o coração do filho, e ele ajusta tudo isso no perfil espiritual, onde Deus é o centro da verdade que sustenta aquela casa. E num lar onde Jesus é a centralidade, você vai ver pessoas que também têm problemas, têm suas dificuldades, mas elas terão tempo para ler a Bíblia, elas terão tempo para orar, elas terão tempo para celebrar, elas têm unidade para buscar diante de Deus as respostas necessárias para o mover do Senhor mediante as suas dificuldades. E isso é uma realidade que quem experimenta não quer mais largar, não larga Jesus por nada, porque de fato se tornou um verdadeiro discípulo. E Jesus chega a afirmar aqui nesse processo que na verdade é uma relação de amor. É uma relação de amor que é constituída. Não é simplesmente uma relação religiosa. Fazer religião por fazer e a vida continuar na mesma miséria é perda de tempo. É perda de tempo. Você vai lá na delegacia, pergunta, faz ali um recenseamento. Qual é a sua religião? Ele vai dizer. Né? Você vai lá, em qualquer lugar, vai lá no barzinho e pergunta a sua religião. Qual é a sua religião? Eles vão dizer. Não é? E aí você faz uma análise. O que mudou? O que mudou na vida dessas pessoas? Se eles estão lá, embriagados no barzinho, se eles estão lá, de trás das grades, e são religiosos, e diz que e confessam a própria religião deles. Você vai lá no bordel, a mesma coisa. Pergunta para cada uma prostituta qual é a sua religião, vai dizer. E o que mudou na vida? Nada. Nada. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite. A religião é uma máscara que muitas vezes colocamos para tentar enganar Deus. Deus vê além da sua maquiagem. Deus vê além da sua religião. Ele vê o teu coração. Então, o Senhor, Ele quer uma relação de amor. Não é uma relação de religião. De religião o mundo está cheio. E ainda continua de mal a pior. Mas quando você tem um laço de unidade com Deus, uma relação de amor, você vai perceber que a centralidade de Jesus é o que manifestará a verdadeira paz. É o que vai trazer conforto espiritual. É o que vai gerar novos conceitos e vai trazer para o presente a satisfação de viver na presença do Senhor sem se preocupar com o futuro, porque o futuro está nas mãos dEle. Aleluia. Quando nós não temos realização no presente, a gente fica sempre clamando pelo futuro. Pelo futuro, pelo futuro. E você sabe qual é o significado de ansiedade que os profissionais da saúde estão dando? Que os psicólogos estão dando? Que os psicanalistas dão? É a preocupação com o futuro. Ansiedade é isso. É alguém que não consegue viver o presente, seu pensamento está lá, e amanhã, e depois da manhã, e daqui a 1 ano, e daqui a 3 anos. Como vai ser? Como será? E esquecem de ter uma conectividade poderosa com Jesus no seu presente. Quero te falar uma coisa, o seu melhor tempo, o seu melhor
O seu melhor tempo, o seu melhor dia se chama hoje. É o seu hoje, o seu presente que importa para toda a sua existência. Sabe por quê? Porque o teu presente, uma vez conectado com Deus, alicerçado na rocha, balizado na divina presença de Deus, ele não sofrerá as interferências do passado. Ele não será influenciado pelo passado, ele será influenciado pelas promessas de Deus. Ele será influenciado pelo céu e não pelo passado e nem pelo inferno. Segundo, teu presente é importante, teu momento importante é esse, porque aqui você tem a oportunidade de conserto, mudar o que está torto, errado. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e ir para o lugar melhor. Você tem a oportunidade de reconstruir aquilo que foi quebrado. Você tem a oportunidade de se refazer, mas você não se refaz no passado e você nem se refaz no futuro. O único lugar onde você pode trabalhar sua própria vida e existência se chama presente, se chama hoje, aqui e agora. Naturalmente, querido, isso se torna importante pela terceira premissa, porque uma vez que você tem um presente alicerçado na graça, no amor de Deus, na presença de Jesus, na conectividade com o Senhor, você não tem que se preocupar com o futuro, porque o teu hoje já está gerando os melhores frutos que você colherá amanhã. Amém? Mas nós vivemos uma paranoia, uma dificuldade presencial, querendo colher bons frutos amanhã, lá na frente, mas não nos preparamos para semear. Não tem como você exigir bons frutos, boas coisas, grandes coisas, se você não teve uma semeadura. Então pare de gritar, pare de pedir, se você não semeia. Aprenda a semear. E o presente nos dá essa oportunidade para a chuva de Deus. O Senhor disse que mandaria chuva seródia, chuva até fora de tempo. Ele mandaria chuva, mas quem está realmente desejoso para receber a chuva de Deus, para semear as sementes de Deus, para colher os frutos que você tanto deseja amanhã? Então veja o quanto o seu presente é importante, porque ele vai determinar o teu futuro. Então, amados, Jesus, ele vem exatamente para isso, para essa aliança de amor. Por isso ele diz no verso 37, quem ama seu pai, e quem é que não ama o pai aqui? Só se for aquele pai, né, desnaturado, né, como dizem. Aquele pai que não foi pai, né? Quem ama seu pai, mas como ele está falando de família judaica, ele está mexendo mesmo, ele está enfiando a espada. E ele está dizendo o seguinte, quem ama seu pai, ou sua mãe, mais do que a mim, e aí ele está apontando para si mesmo, Jesus está chamando a atenção, olhe para mim, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Percebe o confronto que ele está travando com aquela família que está bem alicerçada na cultura, na realização familiar, onde família é algo sagrado, mas que no contexto em que Jesus está falando é puramente religioso, que não tem nenhuma firmeza aí, consolidação espiritual. Então ele está dizendo, olha, está na hora de você romper
coloca como principal agente de conexão, de realização, Jesus na sua casa, na sua vida, no seu viver. Porque ninguém pode amar o pai, ninguém pode amar a mãe, ninguém pode amar mais ninguém do que a Jesus. E ele diz mais: quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então Jesus aqui, ele está fechando todos os ângulos, todos os lados. Porque às vezes é o filho que ama demais a mãe, ama demais o pai. Não, eu não vou ser crente não, eu não vou seguir Jesus. Eu não vou deixar a minha religiosidade, porque meu pai e minha mãe já me consagrou, já me benzeu nesse negócio, não vou largar. Né? E Jesus está dizendo, não vai não? Pois se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. E aí o Senhor também se vira para o pai, né? O pai que ama o filho mais do que a mim não é digno de mim. Então, querido, o Senhor está entrando no lar para quebrar o vínculo da idolatria familiar. Às vezes você vai entrar na sua casa e não vai encontrar nenhum retrato, né? Não vai encontrar nenhuma imagem pendurada, mas ela está alicerçada dentro do seu coração. Né? Dentro do seu coração. E às vezes é o marido, é o filho, é a esposa, é a nora, é a sogra. Qual é o teu ídolo? O que pesa mais dentro de você para não devotar o teu grande amor a Jesus? O que pesa mais dentro de você? É sua esposa? É seu filho? É seu pai? É sua mãe? Jesus quer comprar essa briga. Ele quer comprar essa briga. Esse é o único lugar onde Jesus permite uma desavença familiar. Quando a coisa realmente está por causa dele. Quando o problema está em volta de Jesus, então ele compra essa briga. Porque Jesus não quer ninguém, nenhuma família com o vínculo da idolatria. O vínculo da idolatria, aquela idolatria dentro da própria família, onde os vínculos familiares são mais importantes do que abrir mão para seguir a Jesus. Percebe? Quantas pessoas estão nessa situação, nessa crise, e a coisa vai encrespando cada vez mais, e elas vão se distanciando de Deus. Né? Eu conheci a história de uma mulher, que ela ouvia os vizinhos cantarem hinos da palavra de Deus. Ela ainda jovem, fazendo as coisas da casa, e lá na casa vizinha, eles faziam o culto doméstico, cantavam cânticos, hinos, e ela ouvia aquilo. Aquilo foi mexendo com aquela jovem. E aquilo se tornou realmente uma guerra espiritual dentro dela. Seus pais, sua família, muito religiosa demais. E odiava quem falasse de Jesus. Mas um certo dia, essa jovem foi assistir um culto. Quando ela está lá no culto, o pessoal começa a cantar, e ela então descobre que a mesma música que ela ouvia do lado da sua casa estava sendo cantada naquele culto, naquela igreja. E aquilo tomou conta daquela jovem. Quando fez-se o apelo, ela quase que instantaneamente se levanta e vai à frente e se entrega a Jesus. Mas quando ela retorna à sua casa e confessa para a família, querido, foi uma guerra. O pai não aceitou, a mãe não aceitou, ninguém aceitou. E aí, disseram para ela: você nunca vai
nunca mais irá colocar os pés lá. E seguraram aquela jovem ali por um bom tempo. E ela simplesmente fez uma declaração incrível. Ela disse para o pai e para a mãe: vocês têm todo o poder, toda a autoridade para me proibir de ir, de participar lá com eles. Mas vocês não têm poder e nem autoridade para tirar o que está aqui dentro, no meu coração. Aleluia. Essa é a verdadeira conversão a Jesus. Quando ela então se tornou de maior, que ela pôde então decidir por sua vida em relação aos seus pais, ela foi para a igreja servir a Jesus. Por quê? Ela já servia lá no seu coração. Porque ela havia se convertido. E aí se concretiza a palavra do Senhor que diz assim, irmão: a quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O Senhor está falando aqui da sua dificuldade, seu problema, da sua crise, sua dor. Onde é que dói mais? Onde é que pesa mais? Olha, não há desculpa para ser de Jesus. Não há desculpa para servir a Jesus. E só toma a cruz. O Senhor está dizendo, olha, teu problema é esse, é teu pai, é tua mãe. Não importa qual é o problema. Toma a cruz e siga-me. Porque é uma questão interior, é uma questão intransferível, é uma questão pessoal. Aquilo que está em você é seu. Deus te deu, está dentro, ninguém pode tirar. Satanás não pode tirar, o mundo não pode tirar, seu pai e sua mãe não podem tirar, porque é do Espírito de Deus. Então, meus amados, toma a cruz, venha após mim e segue-me. E ele diz, quem acha a sua vida, perdê-la. Aqui essa vida de conforto, de bem-estar social, vida boa, sem compromisso com Deus. Ele diz, ó, essa vida aí está perdida. Porém, quem perde a sua vida, por minha causa, achá-la. Percebe? Que o Senhor está sempre na contramão, na contradição dos homens. Para ganhar tem que perder. Tem que perder o mundo, tem que perder o conforto, tem que perder a paz, tem que botar o pescoço na espada, por amor a Jesus. Então, amados, Jesus está trazendo uma mensagem que sacode os alicerces daqueles que estão prisioneiros na religião, daqueles que estão prisioneiros no status social, daqueles que estão prisioneiros no seu aconchego, aquinhoado de seus bens, daqueles que estão prisioneiros na sua comodidade religiosa, formada e alicerçada nas tradições, das raízes do passado. O Senhor quer que você rompa com tudo isso e tenha um verdadeiro amor por Jesus e com Jesus. Jesus quer que você o ame acima de todas as coisas. E esse é o maior mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É isso que o Senhor quer. Mas o Senhor sabia, amado, que não seria fácil. Não foram muitos os fariseus ali, que já estavam realizados nos seus afazeres, que se entregaram a Jesus. Muito pelo contrário, eles formaram um motim, fizeram uma conspiração para levar Jesus a uma condenação, para levantarem testemunhas falsas contra Jesus. Eles conspiraram contra o Senhor. Mas aqueles que se converteram, queridos, foram até o fim em servir a Jesus. E Jesus libertou aqueles que estavam prisioneiros em seus próprios pecados. E às vezes, amado, o pecado ele está guardado a 7 chaves. Está bem guardado.
E aí você coloca por cima do seu pecado uma capa religiosa bem grossa, né? Bem grossa. E depois ainda você constrói em volta disso várias muralhas que não poderão ser rompidas, porque elas têm uma ação poderosa confirmada pelas relações que você tem com família, com sociedade, com os costumes, com os amigos. E aí Jesus vem e diz: olha, o pecado está aí. Está lá no fundo. Está mais embaixo. Está debaixo daquela capa. Está bem escondido. Isso nos faz lembrar Raquel, esposa de Jacó. Roubou da própria família os ídolos, os santinhos da família. Carregou consigo e enterrou na própria tenda. E lá ela colocou ali as coisas dos animais, a sela, e depois montou em cima. Quando seu pai veio à procura, e procurou e revirou e tal, só faltava mexer lá, onde ela estava sentada. Mas ela disse: não posso sair daqui, porque eu estou no costume das mulheres. Ela estava menstruada. E aí o véio sai pela porta e não acha, mas ela estava escondendo debaixo de 7 capas ali, modo de dizer, os seus ídolos. Consequentemente, amado, o que aconteceu com essa mulher? Ela não consegue chegar até o destino reservado de Deus para a família dela. Ela morre na estrada. Por quê? Ela estava escondendo a idolatria. Ela estava no caminho, mas levando a idolatria. Ela estava com o marido que tinha a promessa de Deus, mas estava com a idolatria. Estava no coração, querido. Então não adianta. Deus vê. Deus sabe onde está o teu erro, onde está o teu engano. Está na hora de você sentir o poder da palavra entrando. Qual é a espada que Jesus quer levantar nessa noite? Quero te dizer que não é uma espada afiada de bronze. É uma espada que é chamada espada do Espírito. A espada do Espírito, que se chama Palavra de Deus. Diz o texto lá em Hebreus, que ela é mais poderosa para tratar conosco, dividir juntas e medulas, penetrar no âmago da alma e trazer para fora de nós tudo aquilo que desagrada a Deus e ser transformado pelo poder do Senhor. Então, se você nessa noite deseja que Deus traga o futuro para você, está na hora de você tratar com o seu presente. Está na hora de você tratar com o seu hoje, com o seu momento. Deixa Jesus fazer de você um discípulo. Aquele que topa o desafio de romper com as tradições, de romper com o pecado social, de romper com as redes sociais, para poder se conectar unicamente com o Senhor. Você está disposto a isso? Sabe que Deus, Ele se revelou a Moisés de uma forma tremenda. Moisés foi o primeiro a acessar a nuvem e usar tablet. Sabia disso? E o tablet dele era pesado. Pesado. Mas ele teve 40 dias na nuvem com Deus. E quem trazia a mensagem para Moisés era o próprio Deus. Deixa Deus hoje trabalhar. Nós precisamos estar conectados com Ele lá. Não é com esse mundo mau, perverso, distorcido, diabólico. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso o Senhor quer hoje desembainhar uma espada. Mas essa espada é a palavra de Deus, cortante e penetrante, que muda a nossa vida
e a nossa história. Crê em Jesus nesta noite. Fica de pé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você é uma pessoa hoje que está tão ansiosa, tão perturbada, tão mal com o teu momento, com o teu viver, muito preso ao passado, sofrendo aí as incertezas do futuro, eu te convoco hoje a abrir teu coração e deixa Jesus trazer discernimento espiritual, deixa Jesus trazer luz, deixa Jesus se manifestar de uma forma poderosa, deixa Jesus ser o que Ele quer ser na sua vida, deixa Ele mudar você. Faça comigo essa oração, fecha teus olhos e diga comigo: Senhor Deus, eu sei, Senhor, que eu sou uma pessoa ansiosa demais. Eu sei, Senhor, que eu sou uma pessoa pecadora demais. Eu sei, Senhor, que sou de uma família religiosa, fustigada na religião. Me dói, me traumatiza até pensar em mudar. Mas eu não estou aqui para, Senhor, continuar na mesmice. Senhor, nessa noite eu sei que Tu és a única saída, a única solução. Senhor, nessa noite eu quero crer em Ti de toda a minha alma. Eu quero que o meu presente hoje seja algo transformador do céu, para que possa colher um futuro inteiramente abençoado pelo Senhor. Um ano de colheita maravilhosa. E eu sei que isso só será possível se o hoje for mudado e transformado. Por isso, Deus, eu abro o meu coração, me rendo a Ti. Senhor, eu me rendo a essa espada desembainhada, essa palavra viva, cortante, atuante, que penetre profundamente nas minhas entranhas espirituais. Quebra os meus ídolos, Senhor. Quebra, Senhor, as minhas idolatrias. Transforma minha casa, meu lar, meu viver. Senhor, entra no meu quarto, abre meu guarda-roupa, Senhor. Tira tudo, desmonta tudo aquilo que é da vaidade, da pecaminosidade, Senhor. Entra nos recônditos do meu coração, Senhor. Rasga tudo, ó Pai. Transforma, faz de mim, Senhor, uma pessoa nova, transformada em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você fez essa oração, levante a sua mão, nós queremos conhecer você. Aleluia. E se você é essa pessoa que fez isso de coração mesmo, de verdade, vem aqui para nós conhecer você. Dê um passo à frente. Vem agora, não fique só aí não. No capítulo 10 de Mateus, o Senhor disse que nós temos que confessá-lo diante dos homens, para que Ele nos confesse diante do Pai. Há alguém nessa noite que toma para si essa oração veemente. Ele diz: eu fiz essa oração, pastor, eu fiz, eu quero sustentar isso diante das pessoas aqui. Tem alguém? Vem agora em nome de Jesus, por favor. Vem agora. Tem alguém? Tem alguém que fez essa oração? Lá em cima tem alguém que fez essa oração? Tem alguém que fez essa oração de entrega? Tem alguém aqui? Ou você fez e não quer vir? Tudo bem, é uma decisão sua. Nós respeitamos a sua decisão. Sabe, Jesus disse que se você quer ser discípulo dele, você precisa segui-lo. Isso é importante. Então, se você decidiu seguir Jesus, diga amém. Se você decidiu viver para Jesus, diga amém, porque amém significa confirmação. Amém, querido? Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos continuar aqui toda semana. Nós temos culto na segunda, culto de oração, na terça também. Tem ensaio do louvor na terça também. Quarta-feira tem culto de novo.
Quinta-feira tem célula, retorno das células. Sexta-feira tem oração de novo. Amém? Porque nós precisamos estar conectados com Ele o tempo todo. O tempo todo, amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado, nós precisamos estar conectados com Ele o tempo todo, todo o tempo. Amém, querido? Então que você não fique de fora, que você não fique de fora, mas toma posse da bênção de Deus. Amém? E nós vamos agora encerrar com a bênção sacerdotal. Tem algum aviso, Luiz? Não? Muito bem. Vamos encerrar com a bênção sacerdotal. Nós queremos agradecer você que permaneceu até agora, né? Em nome de Jesus. E se você crer que Deus falou com você e que a partir de hoje você será uma nova pessoa, melhor do que você tem sido, levanta tuas mãos. Nós vamos orar. Levanta tuas mãos para receber essa bênção. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: você é um abençoado de Deus.